Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo acaba de envergonhar novamente a sua torcida. Torcida essa que compareceu em bom número lá em Bragança. Bragantino 1, Clube do Remo 0. Uma vitória e classificação merecida da equipe bragantina e, novamente, uma atuação pífia do Clube do Remo. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like, acionar as notificações e a comentarem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, deixando a opinião de vocês. Comentem à vontade, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, se inscreva aqui no canal e vamos para o tema de hoje, que é analisar esse Bragantino 1, Clube do Remo 0. Primeiro, parabenizar a equipe de Bragança pela vitória e pela classificação. Foi merecida a vitória, um clube, realmente um time bem mais limitado que o seu rival, o Clube do Remo, seu rival de hoje. Mesmo assim, conseguiu sair com a vitória. Então, festa em Bragança e festa totalmente merecida lá em Bragança por essa classificação da equipe do Bragantino. O Clube do Remo entrou na partida de hoje precisando mostrar algo a mais. O time do Remo hoje não tem nada. Essa é a verdade. Colocando o pingo nos is. Hoje o Clube do Remo não tem nada. Não tem um time para chamar de time titular. Não tem um técnico, porque quem dirigiu hoje foi o Mariozinho junto com o Aguinaldo, mas o técnico oficial da partida de hoje foi o Mariozinho, mas não tem aquele técnico realmente definitivo para o Clube do Remo. Uma outra atuação pífia da equipe do Clube do Remo, que vários jogadores deveram. Então, assim, a parte técnica coletiva do Clube do Remo não existe. Hoje o Remo realmente não tem nada, ou tem muita pouca coisa. Precisa realmente chegar um novo treinador e dar cara ao time, começar a fazer um esboço de time para ver se joga alguma coisa, se rende alguma coisa. Eu tenho que considerar no vídeo que hoje, como eu disse, o Remo foi para campo sem um treinador oficial, né? Um treinador definitivo, melhor dizendo. Então eu tenho que considerar isso. Mas a maneira que o Remo jogou, a apatia que o clube do Remo jogou, porque o que eu esperava? Saiu um treinador, os jogadores já derem alguma resposta positiva, né? De intensidade, de velocidade, de alguma qualidade de jogo, para ver, não, a gente perdeu, a gente começou mal o ano, fomos eliminados na Copa do Brasil, vamos dar um resultado positivo hoje. Um desempenho um pouco melhor, que seja, um pouco melhor, mas não. Foi um time lento, um time sem dinamismo, algumas peças realmente não funcionam e não pode colocar a culpa em gramado, que o gramado é ruim do jogão, isso é evidente. Mas você percebe a lentidão do Clube do Remo, a falta de dinamismo do Clube do Remo, que o Bragantino teve em certos momentos até mais velocidade e dinamismo do que o Clube do Remo. Então você percebe várias deficiências do Clube do Remo que são gritantes. E o Clube do Remo hoje é uma bagunça. Você aproveita muito pouco do Clube do Remo hoje. Tão bagunçado que em alguns momentos o Ribamar bateu lateral. E não foi aquele lateral que o atacante está na ponta, aí a bola saiu, ele tem que bater rápido para o ataque para aproveitar talvez uma desorganização da defesa adversária. Não, o Ribamar pegou a bola para lateral e mandou para o zagueiro para iniciar a jogada do Clube do Remo. Então, assim, é bagunçado o Clube do Remo em vários sentidos. Não tem velocidade. Algumas peças, eu vou trazer o campinho até já, não funcionaram. E o que mais angustia é ver certos jogadores não dando a vida pelo Clube do Remo. Não jogando sequer algo que pode ser considerado rentável, de qualidade. Não. Muito abaixo. Tanto individual, em várias peças, quanto coletiva, de várias peças. E hoje os erros individuais do Clube do Remo foram gritantes. Vou começar também a falar pelo gol do Bragantino. O Gilead fez o que quis com o Bispo. O que quis. Ganhou no ombro, deixou o zagueiro do Remo no chão. Depois, porque ele tem mais físico. Ok. Mas depois, ele driblou o Bispo, que caiu de novo, cruzou o Ed Kleber de cabeça, vencer na pequena área o Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel, goleiro, na pequena área, bola aérea, perdeu o Ed Kleber, que não fez falta não, foi um lance normal. Reclamaram de falta, mas o Rangel foi mole. Então, são certas molezas do time do Clube do Remo, fora a falta de técnica de alguns jogadores, que assusta. E o Remo tem que mudar muito, porque o Remo, posso considerar sim, que nesse início de temporada chegou ao fundo do poço. Porque foi eliminado o Porto Velho na Copa do Brasil, classificou no Campeonato Paraense, porque é automático o Remo e o Paysandu classificar entre 8 no Campeonato Paraense, não tem como ficar de fora. Então eles classificaram e o Remo classificou, mas jogando um futebol baixo,
um futebol que você não aproveita muita coisa. E hoje o Clube do Remo, o Máriozinho junto com o Aguinaldo manteve até a mesma formação tática que o Ricardo Catalá estava mantendo. Eu até entendo manter para, enfim, outro treinador que vai ter com essa mudança, mas insistiu também em alguns jogadores que, ao meu ver, não tinha por que insistir. Por mais que seja um técnico interino, não tinha por que insistir em certas peças. Eu vou trazer o Campinho logo, para a gente já analisar esse Clube do Remo. Clube do Remo, o Rangel no gol, mal, falhou de novo no gol. Como eu disse, ele perdeu uma bola, uma disputa na pequena área, foi de Kleber, que foi de cabeça, ele com a mão, ele ainda perdeu a disputa. Então, assim, realmente falhou no gol. Na linha defensiva, Vidal, Bispo, Ícaro e Raimar. Depois o Ícaro ele sai para a entrada do Renato e o Curuá vai jogar de zagueiro. Renato que entrou para tentar ser uma articulação nesse meio campo, por mais que seja volante, numa transição ofensiva iniciar, mas também não entrou com tanta qualidade. Não gostei dos dois laterais, principalmente o Raimar em termos ofensivos, mal. Não gostei dos dois laterais do Clube do Remo. Hoje, na verdade, eu não feito quase ninguém do Clube do Remo. O Bispo mal na hora do gol também do Bragantino. Como eu disse, foi mole para a jogada contra o Gileart. Depois tomou um drible desconcertante do próprio Gileart. Ou seja, em 10 segundos ou 5 segundos, o Gileart matou o Bispo em 2 jogadas, que dava para ele fazer algo maior. Em outros lances também ele não passou segurança. Tá certo, ok, é a estreia dele, é o primeiro jogo dele na temporada, mas já deu um cartão de visita que não foi bom. Pode se recuperar, evidentemente, mas hoje não foi bem o Bispo. O Ícaro saiu para a entrada do Renato. Os laterais, como eu disse, eu não gostei. No meio, Curuá, Pavani e Jaderson. A mesma formação, a mesma estratégia do Ricardo Catalá. Um volante e 2 meias, sendo que um desses meias é o Jaderson, que não é meia. Não cria. Ele tem um vigor físico, ok, ele volta para marcar, ok, mas até em senso de marcação ele não é bom. Ele fez uma falta gritante também no segundo tempo, tomou cartão amarelo, corria risco de tomar outro segundo amarelo. Então, o Jaderson, naquela posição, ele jogando aberto como ele pode ser como atacante, eu tenho dúvidas. Imagina ele jogando naquela posição, por mais que seja voluntarioso, por mais que tenha porte físico, por mais que volte a marcar, em termos de criação, não tem. E Pavani e Jaderson não criaram nada. Pavani e Jaderson não criaram nada e não pode colocar culpa em Gramado, como eu disse aqui. Então, nulo. A criação do Clube do Remo hoje foi praticamente nulo. Depois saiu o Pavani, né? Entrou o Camilo. No ataque, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar. Ribamar, outra partida improdutiva. Teve outra chance de cabeça, mas ou ele cabeceia para fora ou ele cabeceia em cima do goleiro. Então o Ribamar novamente improdutivo, até para fazer pivô, para incomodar os zagueiros. Improdutivo o Ribamar. E eu não sei porque o Canu não jogou. Ainda mais com uma comissão técnica da casa paraense coloca o Canu. Ou melhor, o Canu entrou faltando pouco tempo. E nem foi na função que ele gosta de jogar. Por que não colocou o Canu para jogar desde o início? Pior que o Ribamar ele não vai ser. Então coloca o garoto para jogar desde o início, mais comissão técnica da casa. Então eu colocaria o Canu como titular e o Canu não jogou. O Marco Antônio é o atacante mais lúcido desse ataque do Clube do Remo, mas nas últimas partidas não vem bem. Porém, a gente pode colocar também na conta, talvez, agora da falta de técnico. Quem sabe com o novo técnico a gente espera que ele volte a render o que pode render. Kelvin, muito mal. Primeira partida como titular. Quando ele entra, ele já não participa tanto assim em questão de produtividade, mas hoje muito mal. Foi substituído pelo Anjos. O Anjos, que aí não jogou como atacante, ele jogou como meia, aí o Jaderson foi pro ataque. O Anjos, ele deu um pouco mais de brilho, um pouco mais de criatividade nesse meio campo do Clube do Remo, mas é muito pouco ainda, a gente tem que ver ele em outros jogos, mas se você for olhar os meias que jogaram hoje, Pavani, o Jaderson, o Camilo e o Anjo foi um pouquinho mais lúcido, mas ainda está um pouco recente, mas a gente pode vislumbrar algo a mais depois que tiver um técnico, tiver uma organização maior por parte do Clube do Remo. Esse foi o Clube do Remo de hoje, e o Bragantino, melhor em campo foi o Gileart, para mim, ó, participou diretamente do gol, deu assistência, fez o que fez com a zagueira do Remo, depois ele brigou para a bola, fez o pivô, cavou falta. Então, Gileart para mim foi o melhor da equipe do Bragantino, tem uma deficiência em relação à finalização ainda, mas é um jogador que incomodou bastante dentro das limitações da equipe do Bragantino, foi o melhor em campo. E o Clube do Remo é isso. O Clube do Remo hoje não tem nada. Em termos de time, não tem nada. Contratações questionáveis, que a gente realmente, na hora que foi contratado, eu analisei que cada contratação já era questionável, agora é mais questionável ainda, alguns nomes, que a gente sempre está citando aqui em análise do jogo. Desorganização, um padrão tático que não existe, uma formação tática ineficiente, jogadores que não se encaixam, jogadores fora de posição, jogadores que poderiam ser titular não são titulares,
ou pelo menos ter a chance de ser titular, não são. Então é uma situação bem complicada do clube do Remo, alguns setores bem enfraquecidos. O Remo tem 4 zagueiros, mas a gente não sabe desses 4 quanto pode contar. Hoje o Bispo fez uma estreia muito ruim. O Renier, que jogou vários jogos, não vem bem. Ou seja, 50% você já coloca realmente um sinal vermelho para eles. Provavelmente do Renier, que vem jogando há mais jogos, não vem bem. Então a situação do clube do Remo é uma situação bem complicada. Tem laterais, o Raimar não se encontrou, eu prefiro até o Natan, que teve a lesão e não jogou hoje, mas eu até prefiro ele que o Raimar, principalmente em termos ofensivos, eu acho que ele inclusive é melhor que o Raimar, que mostra certa deficiência nessa parte ofensiva. Laterais direitos questionáveis. O clube do Remo precisa primeiro de um técnico. Chegou o técnico, arruma a casa, olha quem fica, quem não fica desse elenco, porque o Remo, fora técnico, fora essa organização tática, fora ter um padrão de jogo, precisa também qualificar um pouco mais seu elenco. Porque a culpa não vai ser só do treinador. O elenco do clube do Remo tem as suas deficiências. E está perceptível as deficiências de alguns jogadores que a gente vem citando aqui ao longo dos nossos vídeos quando tratamos sobre o clube do Remo. Deixe a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo e qual a perspectiva de vocês para o clube do Remo ao longo dessa temporada. Vamos aguardar quem é o novo treinador, mas hoje a situação do Remo é muito difícil. Tem que vir esse treinador e um bom treinador logo. Vou fazer o vídeo de análise desse treinador. Então contrata um bom treinador logo para começar esse projeto e começar esse ano de 2024 já de uma reação de uma maneira melhor, porque do jeito que está, fora da Copa do Brasil e jogando dessa maneira no Campeonato Paraense, a Série C vai ser outra tortura para a torcida do Clube do Remo e essa torcida não merece isso. É isso, amigos. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.